Se me permite, deputada, eu vou até recuperar um outro projeto também da senhora sobre o antissemitismo, que eu imagino que tem a mesma alma, né? Os dois projetos, eles sejam praticamente irmãos, né? Só separados ali pelo tema. E esse projeto do antissemitismo, que é o PL, se eu não me engano, tá? 1424 de 2026, com esse projeto, você passou a ser muito atacada por setores da esquerda, que disseram que, em razão de um projeto apresentado por você, não seria mais possível criticar judeus de nenhuma forma, na internet ou fora dela. Aí eu queria também fazer essa mesma pergunta para a gente entender e explicar e esclarecer o que pode e o que não pode a partir desse seu projeto que também foi apresentado. William, aqui tem uma diferença muito importante. Esse projeto que eu estou relatando na Câmara dos Deputados, ele de fato cria um novo tipo penal. Ou seja, ele criminaliza essas práticas que eu descrevia, que hoje não são crimes do Brasil. Por exemplo, incitar que alguém estupre uma mulher. Esse é um ponto. Já o antissemitismo, ele já é crime no Brasil. E isso não foi uma coisa que eu escrevi ou sequer que o Congresso decidiu. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que já é crime no Brasil? Para ficar muito claro para as pessoas. Racismo já é crime, intolerância religiosa, discriminação contra alguém que nasceu em outro país e antissemitismo, preconceito e discriminação contra judeus e também LGBTfobia e transfobia. Esses crimes já são. Realmente, assim, o único grupo que a gente vê que não é protegido pela lei hoje é o grupo de mulheres. Então, dado que já o antissemitismo já é crime no Brasil, qual foi o projeto que eu apresentei? Ele não tem nada a ver com o Código Penal. Ele é um projeto educacional, que é a minha área de atuação principal, que é o quê? Muito, até tentam dizer, né, por isso, eu sou uma pessoa muito crítica aos crimes que o governo de Israel vem cometendo. Por exemplo, na faixa de Gaza. Só que usam essa justificativa e esse contexto que a gente tem que condenar, e eu acredito que eu sou hoje uma das pessoas que mais condena de forma firme o governo de Netanyahu, só que você não pode usar isso para discriminar um judeu brasileiro. Então, por exemplo, recentemente começaram a defender o boicote a empresas de judeus brasileiros, que antes de tudo são brasileiros, não tem nada a ver com a guerra que está acontecendo. E a gente está vendo muita discriminação contra judeus aqui em São Paulo em escolas. Então, dado que já é crime, mas só dizendo que é crime a gente não resolve a questão, eu apresentei um projeto educacional para que a gente tivesse em escolas e universidades conversas sobre isso, para explicar, a gente tem o direito a criticar o governo que a gente quiser. A gente tem o direito a se posicionar sobre guerras e conflitos que acontecem mundo afora. Eu, por exemplo, sempre faço isso. Agora, a gente não pode usar isso como justificativa para discriminar e atacar a liberdade individual de qualquer brasileiro. Seja ele negro, seja ele evangélico, seja ela mulher, seja ele judeu. Então, o meu trabalho no Congresso é proteger os brasileiros e combater toda forma de discriminação. E aí o Brasil está tão ideologizado que uma hora eu estou apanhando da esquerda, uma hora eu estou apanhando da direita. Mas eu acho que esse é um bom sinal. Eu vou voltar agora ao seu relatório do projeto da misoginia. Eu quero te perguntar quais são os critérios que se prevê para serem considerados para responsabilizar os perfis e as contas nessas plataformas digitais que promoverem a misoginia, os ataques e os crimes de ódio. A primeira coisa, quando se comprovar, William, que existe um ato de misoginia, ou seja, um crime, na forma como eu estava descrevendo e explicando aqui para todo mundo, isso só vai... O que eu vou descrever agora só pode acontecer se houver uma determinação do juiz. Então, não é uma coisa aleatória. Ah, eu falei alguma coisa, podem suspender minha página? Não. Alguém tem que identificar que houve o crime, acionar a justiça e essa vai ser uma adesão do juiz ou da juíza. Qual é a primeira adesão que pode vir? Derrubar o conteúdo. Ó, aquele vídeo que você postou dizendo que mulher tem que ser estuprada, aquele vídeo que você postou dizendo que se a mulher dizer não é para você dar uma voadora, um soco nela, ele vai ser deletado da rede social. Essa é a primeira ação. Mas a depender do contexto, e aí eu falei aqui já de alguns agravantes para vocês, a segunda decisão pode ser que aquela conta vai ficar alguns meses suspensa daquela rede social. E aí, obviamente, por exemplo, vai ser uma adesão do juiz, mas aquela pessoa está sempre postando aquilo. Se provou que aquela pessoa faz isso para ganhar dinheiro. Então, a depender da gravidade,
o juiz pode entender que não só tem que tirar o conteúdo criminoso, que mencionava o estupro, por exemplo, mas também que você tem que tirar a conta. E aí, se a situação for ainda mais grave e isso ficar comprovado, o juiz pode determinar que aquela pessoa, por um tempo determinado, de forma temporária, ela não vai poder ter contas nas redes sociais. Então, aí já vai ser uma coisa que vai depender muito do crime, da denúncia, da investigação, da decisão do juiz. O que cabe a gente no Congresso, na lei, é dizer quais são as possibilidades de pena que aquele juiz, aquela juíza pode dar. E aí, quando tiver monetização, a previsão, então, de que seja gravada essa possibilidade de pena. Ou monetização, ou então artifícios para se buscar o engajamento, né? Exatamente É isso. significa o que isso? Tem algumas situações, isso acontece em todo o Código Penal. Então, obviamente, a gente nunca vai defender que você tenha a mesma pena para quem furtou ou para quem cometeu um homicídio. As duas pessoas têm que ser responsabilizadas, mas são coisas de gravidades completamente diferentes. Então, é isso que a gente faz nessa lei. Uma coisa é se tem uma pessoa individualmente fazendo um comentário contra uma mulher, por exemplo. É grave, mas não é tão grave quanto se você tem ali um grupo de pessoas articuladas. Ou se você fica claro que tudo que elas fizeram, todo esse ódio, toda essa violência, foi porque elas estavam ganhando dinheiro monetizando aquele vídeo. Ou se são pessoas que impactam milhões de pessoas, inclusive de jovens. Então, estou dando aqui alguns exemplos. Outra coisa que pode aumentar a pena. Se o grupo que aquele criminoso está atacando for de idosos, for de crianças ou for de pessoas com deficiência. Então, são algumas coisas que a gente prevê para que o juiz, a juíza, possa prever qual é a pena adequada para aquela pessoa, sem ser de forma aleatória, de forma arbitrária, mas obviamente olhando para essas graduações de gravidade que a gente está prevendo. E essa é uma coisa muito comum no direito brasileiro. Quando o juiz, a juíza vai analisar o crime, se olha, obviamente, para a gravidade daquele crime, para o impacto que aquilo causou na vítima e por aí vai. Deputada, sei que a senhora tem um compromisso, vou já te encerrar, mas eu queria fazer só uma última pergunta, pode até responder de forma rápida. Por quê? Eu estive num café da manhã aqui em São Paulo com o pré-candidato Fernando Haddad, no anúncio da candidatura dele, e depois eu estive no ato de filiação de Simone Tebet ao PSB, que contou inclusive com a sua participação lá na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. E nesse café da manhã, o ex-ministro da Fazenda, Haddad, ele disse que procuraria algumas lideranças importantes aqui em São Paulo. O primeiro nome citado por ele foi o seu. E ali muitos imaginavam que você pudesse ser até considerada para ser vice de Haddad. Eu queria saber se ele te procurou e o que vocês conversaram. William, primeiro, obrigada por ter ido à filiação da nossa ministra Simone Tebet. A gente está muito animado com a pré-candidatura dela ao Senado e muito feliz com o time que o PSB tem para lutar por São Paulo. Com Márcio França, com Geraldo Alckmin, com Simone Tebet, sem contar com outras grandes lideranças, pessoas sérias, honestas, que a gente tem Brasil afora. Em relação a... Eu tenho muito carinho e muita admiração pelo ministro Haddad. Ele é meu pré-candidato a governador aqui em São Paulo, mas ele sabe desde sempre que o nosso foco é o Congresso. E esse é o foco que eu tenho, mas é também o foco do PSB. Não precisa entrar em detalhes, mas o nosso Congresso está muito ruim. A gente vê um Congresso que muitas vezes não olha para questões de educação, de saúde, de segurança, mas que várias vezes vai ali votar para aumentar um fundo eleitoral, votar para aumentar o número de deputados, para blindar parlamentares de investigação, enfim, para impunidade. Então, eu e o meu partido decidimos que o nosso foco esse ano é aumentar a nossa bancada no Congresso para melhorar a qualidade do Congresso. Então, estamos todos muito focados, tanto na questão da Câmara dos Deputados, mas também na questão do Senado. Então, sou pré-candidata a deputada federal e temos outros pré-candidatos maravilhosos aqui em São Paulo, Andréa Werner, Jonas Donizete, Marinello, Ricardo Galvão, Rodrigo Agostinho. É realmente gente séria, gente honesta, gente que tem entrega, então esse é o nosso foco. E eu peço desculpas pela correria, mas eu preciso me desdobrar aqui entre 1000 agendas e agradeço demais o tempo de vocês, foi uma honra. Não, quem agradece somos nós, a gente sabe, né? Sempre que vem um parlamentar falar conosco, a gente tem que tentar ali o limite das agendas de parlamentar que são, ainda bem, né? Que são disputadas e concorridas. Obrigado pela atenção aqui. Temos que trabalhar. Boa tarde.